Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciando aqui a nossa live sobre o signo védico. E a nossa pergunta é: será que você se identifica com seu signo védico? Vamos ver, né? Bom, como nós estamos ainda sob a égide de Mercúrio retrógrado, acho interessante a gente começar com um mantrazinho para Ganesha. Não que Ganesha seja um remédio para Mercúrio retrógrado, ele ajuda para tudo, né? Meio que uma receita para a gente se equilibrar, para a gente colocar os pés no chão, se sentir um pouco mais conectado com tudo, né? Da sabedoria, dar um pouco mais de abertura para o aprendizado, né? Então vamos fazer um breve cântico para Ganesha, rapidinho, tá? Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Shri Mahaganapataye Namaha. Então vamos começar aqui. Vou colocar meus óculos para olhar aqui a minha cola, né? A gente já conversou outro dia sobre as diferenças entre a astrologia védica, a astrologia ocidental, e a gente percebeu que a principal diferença, pelo menos a mais notável, é no tocante ao calendário, né? Então, enquanto no calendário ocidental os signos eles começam coincidindo com o início das estações do ano, né? Então, por exemplo, 21 de março corresponde ao início de uma estação do ano e corresponde também ao início do signo de Áries aqui no Ocidente. Na astrologia védica, a coisa é bem diferente. Então, o que acontece? O calendário, na astrologia védica, ele é um pouco atrasado, mas ele coincide com a posição dos planetas nas constelações em termos astronômicos, em termos científicos. Então, como eu estava dizendo, vou dar o exemplo ainda do signo de Áries. No dia 21 de março, então, aqui no Ocidente, nós temos o início de Áries, né? Eu estou vendo aqui uma grande amiga minha, Letícia, que nasceu exatamente sob o signo de Áries aqui no Ocidente. Mas na astrologia védica, o signo de Áries ele só começa a partir de 14 de abril. Pois é. Então, aí acontece mais ou menos a mudança do signo, né? Então, a partir mais ou menos de 14 de abril, daí a um mês, começa o signo de Touro e aí sucessivamente. Então, mais ou menos por volta do dia 14 é quando existe o que a gente chama de Shankranti, né? Quando o Sol ingressa no signo, na astrologia védica. Então, vocês percebem o disparate, né? De um signo para o outro em relação à astrologia ocidental. E aí, o que acontece, né? Algumas pessoas, elas que se identificaram a vida toda com um signo, né? Elas descobrem que na astrologia védica o signo delas era diferente. Isso costuma causar uma crise. Causou em mim, tá? Quando eu comecei a estudar astrologia védica, sem muito saber do que se tratava, ou pelo menos sem muito saber quais eram as diferenças, eu fui em busca de um aprofundamento na astrologia que eu já tinha iniciado. Eu comecei de cara, né, a verificar que o meu signo era outro. Então, eu que sempre me identifiquei, por exemplo, com o signo de Gêmeos, que é o meu signo aqui no Ocidente, de repente eu me surpreendi
com o fato de eu ter nascido sob o signo de Touro na astrologia védica. Isso me causou uma crise, até porque, como a maioria de nós, como a maioria dos estudantes de astrologia védica, iniciantes, claro, né? Eu era cheia de preconceitos, eu era cheia de crenças. Então, eu achava, por exemplo, que geminiano, né? O geminiano era o grande intelectual, coisa que eu sempre fui. Quando eu me deparei com o fato de que eu era taurina, eu tive uma crise existencial porque eu, de certa forma, desprezava o signo de Touro, achando que o signo de Touro era muito apegado, era muito materialista, e ora bolas, eu era uma pessoa tão espiritualizada, eu era uma pessoa tão intelectual, como que pode isso acontecer? E eu me vi com aquela crise existencial, com aquela angústia. E isso acontece com muitas pessoas. E o problema é que muitas dessas pessoas, elas param aí os estudos. Elas começam a acreditar que a astrologia védica, é muito difícil, não é para mim, esse negócio é muito esquisito. Poxa vida, afinal de contas, eu me identifico com o meu signo, eu sempre me identifiquei com o meu signo, né? E o ser humano, ele é um pouco assim, né? A gente vê, principalmente nos dias de hoje, o ser humano, ele é tão cercado de estímulos rápidos, né? Ele é tão cercado de responsabilidades, de obrigações e até mesmo de angústias, que ele quer tudo pronto. Ele quer aquela receita de bolo. Ele quer, por exemplo, que a pessoa chegue e diga o que ela tem que fazer, né? E as coisas não são assim. Na verdade, quando a gente fala eu sou libriana, eu sou taurina, eu sou geminiana, eu sou capricorniana e por aí vai, a gente está se limitando. A gente está se rotulando. E essa é a primeira lição que todo estudante de astrologia védica tem que ter. Abaixe o preconceito. Nós somos o fruto de, pelo menos, isso falando em termos da astrologia védica, nós somos o fruto de 7 corpos celestes, 2 planetas sombra, o horizonte leste, que é o ascendente, 12 signos e 27 constelações. Claro que, astronomicamente falando, cientificamente falando, há muitos mais planetas além desses que a gente falou. Há muitas mais constelações além dessas que nós falamos, claro. Mas na astrologia védica a gente já está considerando tudo isso. E acho que tá bom, né? Para começar a estudar, acho que tá bom. E isso vai render uma infinidade de variações e posições que vai fazer com que você seja único, você seja aquele indivíduo que tem a sua impressão digital. Então, nada de rotular, porque nós somos o conjunto de tudo, nós somos o fruto de tudo isso. Aqui no Ocidente, a gente tem uma visão um pouco paternalista de tudo, né? E por isso que a gente dá muita importância ao Sol no signo. Então, aqui no Ocidente, quando a gente fala do nosso signo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou nada e eu sou tudo, né? Então, quando a gente fala do nosso signo, a gente está falando do Sol naquele signo. Mas a gente tem a Lua no signo, a gente tem ascendente no outro signo, a gente tem os outros diversos planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, Júpiter, por aí vai. Então, como eu ia dizendo, nós somos um conjunto, né, muito rico e nada de rotular, porque todos nós temos os dois lados, né? Tudo tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. Outro dia eu estava falando com vocês também daquela velha pergunta que o estudante de astrologia védica também não pode fazer. Isso é bom ou ruim? Ser de touro é bom ou ruim? Gente, não existe isso. Ser de touro simplesmente é ter o Sol no signo de touro, que tem vários significados. Tem o lado bom e tem o lado
meio complicado, meio negativo. E a gente tem que aproveitar os nossos dons e combater todo esse lado que é negativo, né? Que é considerado negativo, que pode ser prejudicial ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento, né? Então, essas são as primeiras palavras para que a gente deixe de lado o preconceito e a gente consiga se aprofundar e a gente consiga realmente entender o que é o signo védico, né? Bom, então, deixa eu ver aqui o que eu tinha... sim, eu faço meu roteirinho, né? Claro, né? Sou toda organizada. Então, vamos lá. Na astrologia védica, nas escrituras védicas tradicionais, aquelas lá atrás, as bem originais, né? Porque depois disso a gente, quer dizer, os sábios eles foram desenvolvendo alguns textos complementando ou explicando os Vedas. Mas lá mesmo nos Vedas, a astrologia tradicional zona mesmo, ela nem falava desses 12 signos que a gente aqui conhece. Ela falava dos chamados nakshatras. Nakshatra, em sânscrito, significa estrela. Então, eram as 27 constelações, que são os signos lunares. Então, vamos lá. A nossa lua, quando a gente nasce, ela está num determinado signo lunar. E como que funcionam esses nakshatras? Vamos primeiro falar um pouquinho do mito. Eu adoro mitologia, gente. Eu acho que mitologia explica muita coisa, floreia muita coisa, dá um certo tom poético, sabe? Então vamos lá. Então vamos pro mito dos nakshatras. Algumas pessoas chamam de as nakshatras, eu prefiro falar os nakshatras, mas ambos estão certos, tá? Então vamos lá. Então, existia um rapaz lindo, maravilhoso, que era o Chandra. Chandra é a deidade correspondente à lua, tá? É o nome, um dos nomes da lua em sânscrito e na astrologia védica. Então, Chandra, Chandrarama, Chandra. Então, Chandra era um homem lindo, um rapaz lindo, sedutor, luminoso, todo mundo olhava para ele. Claro, é como a lua cheia, todo mundo olha para ela, não dá para passar despercebido no céu, né? E aí, Chandra, ele resolveu se casar, ele recebeu a proposta de casamento do senhor Daksha, que tinha 27 filhas. Então, esse senhor Daksha, ele deu as filhas em casamento a Chandra. Chandra, então, se casou com 27 irmãs. O Daksha era muito rico, então cada uma dessas irmãs tinha uma mansão, né? Então cada uma teve a sua casinha ali, cada uma teve... Caroline tá falando que ele era o boto cor-de-rosa da mitologia, isso aí. E aí, enfim, cada uma das esposas de Chandra tinha sua mansão, né? E Chandra deveria visitar cada uma das esposas a cada dia. Então, cada dia ele passava com uma dessas esposas. Só que o que aconteceu? Ele, claro, tinha a preferida dele. A preferida dele era Rohini. Então, quando ele estava com Rohini, ele ficava extasiado, porque ele se apaixonou por Rohini de verdade. E Rohini era encantadora. E aí, as outras irmãs ficaram muito chateadas. Ficaram muito chateadas. Aí, elas foram se queixar com o pai. Papai, Chandra só quer saber de Rohini, ele não tá dando atenção pra gente. E o pai ficou furioso, ora bolas, porque o trato era que ele passasse um dia em cada esposa, né? Na casa de cada esposa, na mansão de cada esposa, e desse igual atenção. E ele, então, acabou amaldiçoando Chandra e matou Chandra. As meninas, então, ficaram desesperadas e foram lá reclamar com o pai. Eu tô simplificando e essa é apenas uma das versões do mito, tá? Existem várias versões. Tô só simplificando para vocês entenderem. Então, Chandra... aí as meninas foram lá reclamar com o pai.
E o pai falou assim, olha, como vocês vieram reclamar e eu tomei as providências. Não, papai, mas não era para matar Chandra, a gente ama Chandra, a gente só quer que Chandra nos ame. E o pai, então, resolveu modificar a maldição para agradar as filhas, né? Porque uma vez a maldição dada, maldição feita, ela não pode ser retirada. Então ele só modificou Chandra, modificou a maldição de Chandra. E aí Chandra então passou a, às vezes, aparecer no céu e às vezes sumir no céu, causando as fases da lua, né? Então, isso dá origem a gente entender várias questões relacionadas aos nakshatras, mas não é o objetivo aqui, né, desse nosso encontro. É só para dar um exemplo de que a lua, ela a cada dia, ela passa num nakshatra, numa constelaçãozinha, num signo lunar. Esse signo lunar, ele é tão importante, porque ele define a nossa mente, o nosso emocional. E ele define também os nossos períodos planetários para o resto da vida. Desde o nosso nascimento, numa projeção de 120 anos. Então, como se a gente fosse, né, durar 120 anos. E aí, a Lua, então, ela define muita coisa a respeito da nossa personalidade, a respeito do nosso karma, tudo isso, né? Então, nós temos todas essas variáveis na astrologia védica. Nós temos os signos solares, nós temos os signos lunares, os nakshatras. E os planetas, eles também ficam ali girando dentro daquele signo lunar e girando dentro do signo solar. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, quem não entende muito bem, passar a entender, né? Que aqui a gente é democrático, a gente fala para quem entende um pouquinho, para quem não entende nada, para quem entende muito, e a gente tenta aí ter uma conversa mais legal sobre astrologia védica. Então, o que acontece? Nós temos os 12 signos solares, que nós já conhecemos, né? Vai de Áries a Peixes, e nós temos os 27 signos lunares. E aí começa a gente a entender o porquê de, às vezes, a gente se identificar um pouco mais com o signo solar do que com o outro. Além de a gente estar falando de vários planetas, a gente não tem só o Sol, a gente tem outros vários planetas, a gente tem a Lua, tem Vênus, tem Marte, tem, né, Mercúrio e tal. E existem importâncias maiores desses planetas no nosso mapa, forças e fraquezas ali, né, para a gente analisar a força de um planeta. A gente também tem essas 27 constelações, esses 27 signos lunares, que eles passam de um signo para o outro, eles não ficam necessariamente dentro de um signo solar sozinho. Vou dar um exemplo aqui. Vamos falar de Escorpião. Escorpião, por exemplo, o primeiro nakshatra que está dentro do signo de Escorpião é Vishaka. Vishaka, ele começa no final de Libra. E ele atravessa, ele passa do limite de Libra e vai para o início de Escorpião. Então, vocês podem ver que Vishaka, ele, ao pegar um pouco de Libra, um pouco de Escorpião, ele pode trazer confusão. Porque eu nasci sob o signo lunar de Vishaka, e eu nasci mesmo, tá? Eu nasci. Mas nós temos Vishaka Libra e nós temos Vishaka Escorpião. Então, Vishaka pega um pouquinho de um pouquinho de outro. Depois de Vishaka, nós temos Anurada. Anurada fica no meio, depois de Vishaka, fica no meio de Escorpião. Aí pega Escorpião inteirinho. Depois de Anurada, nós temos Jesta. Jesta pega o final de Escorpião inteirinho. Aí não tem, normalmente os signos de... Normalmente não. Os signos de água, eles terminam um nakshatra. O nakshatra inteirinho, e o signo de fogo, ele começa com outro nakshatra. Então, a gente termina Jesta, o finalzinho de Escorpião. Pega uma parte até o finalzinho de Escorpião. Aí depois a gente vai para Sagitário. Aí Sagitário começa com o nakshatra de Mula.
Depois ele vai para o nakshatra de Purvabhadra, que pega somente Escorpião também. Depois nós temos o nakshatra de Purvashada. Depois nós temos o nakshatra de Uttarashada, que já pega um pouquinho de Capricórnio. Então vocês vão vendo que os nakshatras, eles vão atravessando, eles vão cruzando as fronteiras. Então alguns ficam dentro de um signo inteiro, outros ficam e ultrapassam a barreira desse signo. Por que eu estou dando esses exemplos todos? Ninguém precisa decorar esses nomes, claro. Algumas pessoas que já estudam sabem de cor. Isso é uma coisa que a gente naturalmente, ao longo dos estudos, a gente vai entendendo. Mas o que eu quero dizer com isso? Voltando para Escorpião, né, que foi o primeiro exemplo que eu dei. A pessoa que é de Escorpião, né, qual é a ideia que se tem de Escorpião? Escorpião é um signo difícil, é um signo denso, é um signo vingativo, não é isso que todo mundo fala, né? Escorpião é o catiço, Escorpião é um signo muito difícil, é cheio de turbulências, é cheio de problemas, ok. Mas aí você pensa, eu nasci sob o signo de Vishaka. Vishaka pega um pouco de Libra e um pouco de Escorpião. Aí a gente fala, qual é então que deve vigorar? Libra ou Escorpião? Se eu nasci num signo lunar que está ali um pouquinho no meio dos dois, né? A gente já começa a ficar um pouco confuso. Porque a nossa mente aqui, ela foi treinada para dividir tudo, separar tudo. Cheia de preconceitos, a gente começa a rotular. É isso, é aquilo, é aquilo. É bom, é ruim, é positivo, é negativo. Escorpião é ruim, Escorpião é isso. Escorpião é aquilo, né? Só que a gente vê um signo que pega uma parte de Libra, que é considerado maravilhoso, e outra parte de Escorpião, que é considerado catiço. E aí, quem que deve vigorar, né? Depois, nós temos a Anuradha. A Anuradha é um signo lunar, um nakshatra, muito fofo, muito fofo. Ele é um signo lunar, as pessoas que nascem sob esse signo lunar, elas são leves e elas estão sempre rindo. Não estão sempre rindo porque elas são superficiais, não estão sempre rindo porque elas são bobas, não. Elas estão sempre leves e rindo e sorrindo, não de rir de bobeira, mas sorrindo, porque elas conseguem enxergar a beleza, a gratidão, a fé nos ambientes mais poluídos. Qual é o símbolo de Anuradha? É uma flor de lótus. E uma flor de lótus, ela nasce linda, maravilhosa, num ambiente turbulento, num ambiente lamacento, né? Um lodo sujo, né? Pelo menos feio. Então a gente vê, em meio à turbulência, em meio à feiura, a feiura das nossas sombras, nasce uma flor linda, maravilhosa, leve. Então, cada um dos nakshatras, eles possuem símbolos, eles possuem planetas que o regem, eles possuem deidades. E isso vai mostrando pra gente o quão profundo é o estudo da astrologia védica. O quanto que a gente rotular e se dizer de um signo ou de outro signo tira um encanto. E o quanto a gente acaba tirando um dos maiores objetivos da astrologia védica, que é a integração e é o equilíbrio. Quando você separa as coisas e separa de uma forma preconceituosa, você se desequilibra. Quando você une e integra, você naturalmente atinge o equilíbrio interior. Então, esse é um dos maiores ganhos do estudo da astrologia védica.
é justamente aprofundar, integrar, conseguir entender um pouquinho a poesia dos mitos, a poesia dos signos, a poesia dos nakshatras e começar a pegar as pecinhas do quebra-cabeça para integrar tudo isso, né? Assim como a gente deve integrar todas as peças da nossa vida, né? Como a gente deve integrar as nossas sombras, os nossos dons, as nossas dificuldades. Então, aí reside essa bênção que é o estudo da astrologia védica, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, no nosso signo, né? A gente pode dizer que o signo lunar, ele é muito mais o nosso signo védico do que propriamente o solar. Na Índia, quando a gente vai a templos, eu acho que eu já cheguei a falar isso aqui, quando a gente vai visitar os templos, quando a gente vai participar de rituais, o monge, né, o sacerdote ali que está performando os rituais, muitas vezes ele, ao abençoar a gente, né, falando em termos mais ocidentais, para todo mundo entender, ele pergunta o nosso nome, ele pergunta a nossa estrela de nascimento, que é o nosso nakshatra, que é o nosso signo lunar. Ele é mais importante do que o nosso signo solar. O nosso signo solar na Índia não tem tanto valor assim como tem aqui. Mas, se vocês estiverem ainda muito apegados ao signo solar, eu vou falar aqui os nomes em sânscrito desses signos, dos 12 signos solares, porque aí, se você não ficar muito confortável em descobrir, por exemplo, que você antes era de Gêmeos e agora você é de Touro, né? Que você achava que você era um leonino maravilhoso e você descobre que você é de Câncer, ou seja, tem um Sol em Câncer. Vamos mudar um pouquinho esse enfoque, né? Então vamos lá. Então, por exemplo, se você descobre que você nasceu com o Sol em Áries e você não queria estar com o Sol em Áries, você achava que você era taurino, né? Você pode dizer assim: meu Sol está em Mesha. Áries, em sânscrito, é Mesha. Se você tem o Sol em Touro, você pode dizer que o seu Sol está em Vrishba. Depois até eu escrevo para vocês, tá? Em Gêmeos é Mituna. Em Câncer é Karkata. Eu tô colando aqui porque às vezes eu esqueço. A gente acaba falando, né, em português, né? Leão é Simha. Quem faz yoga, né, conhece algumas posturas, né, do leão, Simhasana e tudo mais, né? Simha é o leão. Virgem, Kanya. Libra, Tula. Escorpião, Vrishika. Sagitário, Dhanus. Capricórnio, Makara. Aquário, Kumbha. E tem aquele festival de Kumbh Mela, né, que é muito famoso na Índia. E Peixes, Mina. Então, às vezes, quando a gente se sente desconfortável em relação a um signo, a gente pode usar essa nomenclatura justamente para que a gente vá se acostumando, né? E uma outra questão também relacionada ao estudo dos signos, né? É a gente se aprofundar nesses estudos. Não adianta a gente ficar apenas rotulando de forma superficial. Porque a gente precisa, antes de tudo, entender os planetas que regem esses signos. Esses planetas, eles possuem características. Essas características, elas vão falar muito
também da influência desses signos. Além de tudo mais, a gente tem os regentes, os planetas que regem os nakshatras. Então a gente faz uma combinação de análises. Por exemplo, a gente falou de Mula, que é um signo lunar, que é um nakshatra que está no início de Sagitário, né? Sagitário é um signo regido pelo planeta Júpiter. Mula é regido por Ketu. Aí a gente tem que analisar, por exemplo, no mapa, onde está Júpiter, onde está Ketu. O que significa a regência de Júpiter sobre Sagitário? O que significa a regência de Ketu sobre Mula? O que é Ketu? Ketu traz questões de vidas passadas, traz alguns nós kármicos que a gente repete, alguns padrões de comportamento que a gente repete, não consegue enxergar, alguns aspectos psicológicos, alguns aspectos espirituais, dons psíquicos. Então, Mula tem muita relação com todas essas questões. Ketu, de uma forma mais concreta, ele traz uma vontade muito grande de largar tudo, de cortar, de abandonar. Ele é o asceta, ele não quer ter vínculos. E Mula, ele tem relação, ele significa, inclusive a palavra mula significa raiz. Então ele tem relação com raízes. O que acontece? A gente começa a interpretar dessa forma, né? Se existe a regência de Ketu, existe dons psíquicos, existem algumas questões espirituais, psicológicas ainda não conhecidas e ainda não superadas, e existe esse eterno desejo de abandono, de ruptura. Mula, então, tem como característica a ruptura de raízes, ou o desejo de romper com as raízes. E existe, então, essa tendência de comportamento. As pessoas que possuem lua em Mula, elas têm normalmente, a lua tem relação com a mãe, elas têm normalmente uma relação kármica com a mãe. Claro que todos nós temos relações kármicas com a nossa mãe, mas existe uma questão aí ligada a abandono, ligada à culpa de um ou de outro, uma relação que acaba sendo uma relação muito próxima, mas marcada por culpa, marcada por uma sensação desconfortável. Perdão. Desconfortável. Existe, por um lado, o desejo muito grande de cortar essas raízes. Vou tomar uma aguinha aqui. Mas, por outro lado, existe uma culpa, uma sensação de responsabilidade, sabe? Então, é assim que a gente vai interpretando um mapa, a gente vai interpretando o céu. A gente não apenas, vejam bem, se a gente for falar, eu tenho lua em Sagitário. Lua em Sagitário? Sagitário é um signo positivo, é um signo otimista, é um signo espiritual, filosófico, um signo muito ligado ao Dharma, né? Um signo que prima por aquilo que é correto. Mas quando a gente fala, eu tenho a lua em Mula, você está dando muito mais informações. Diferente, por exemplo, de alguém ter uma lua em Purvashada. Purvashada é regida por Vênus. Então tem a influência de dois benéficos. Tem a influência de Júpiter, que é o regente de Sagitário. Tem o regente do Nakshatra, de Purvashada, que é Vênus. Então a gente tem essa dupla regência.
Os dois, na astrologia védica, na tradição védica, são gurus. Os dois são professores, são mestres. Agora, quando a gente fala de Vênus, a gente está falando de beleza, de sensualidade, de conforto, de boa vida. Então, existe uma outra energia. Imagina, então uma pessoa nascendo, as duas estão nascendo com a Lua em Sagitário, mas uma delas está com a Lua em Mula, a outra está com a Lua em Purvashada e ainda tem uma terceira Lua em Uttarashada, que já é o finalzinho, que já traz uma outra energia, que é uma energia do Sol, muito diferente. E isso a gente vai vendo. A Uttarashada pega o finalzinho de Sagitário e já pega o iniciozinho de Capricórnio. Aí você fala, nasci com a Lua em Capricórnio, mas nascer com a Lua em Uttarashada é uma coisa, nascer com a Lua em Shravana, que já é o nakshatra seguinte, é diferente. Dhanishta, que é o seguinte, já é diferente também, né? Então, quando a gente está falando de signos védicos, a gente precisa ter muito isso em consideração. Os nakshatras. Eu estou falando principalmente da Lua porque a Lua é muito importante, mas a gente vê os nakshatras também em relação ao Sol. Eu posso nascer com o Sol em Sagitário, ali alinhado à constelação de Mula, ou à constelação de Purvashada, ou à constelação de Uttarashada no finalzinho, eu posso ir para Capricórnio e por aí vai, né? A mesma coisa, estamos falando de Touro, né? Que é o meu signo védico, melhor dizendo, é o signo onde está o meu Sol. A gente fala de Touro, a gente pode falar em Kritika, que já pega o finzinho de Áries, o iniciozinho de Touro. A gente pode falar em Rohini, que é justamente essa preferida de Chandra, que traz uma energia que desperta ciúme nas outras mulheres, inveja nas outras mulheres. Normalmente é uma pessoa encantadora. E aí, por que desperta ciúme e inveja das outras mulheres? Aí a gente lembra do mito de Chandra e das esposas. Como as 26 irmãs ficaram com ciúme da 27ª. Não que seja a 27ª, mas 26 ficaram com ciúme de uma. Essas 26 ficaram com ciúme da Rohini. Então, isso se reflete nesse nakshatra de Rohini, que costuma despertar o ciúme de outras mulheres, a inveja de outras mulheres desde muito cedo. Principalmente se a gente está falando de uma outra mulher, né? Então existe uma competitividade muito grande das amiguinhas, né? Desde muito cedo, desde a escola e por aí vai, né? E um terceiro nakshatra de Touro é Mrigashira ou Mrigashirsha, que já pega o iniciozinho de Gêmeos. E aí, por exemplo, o meu Sol está em Mrigashira, que já é o finalzinho de Touro e o iniciozinho de Gêmeos. Isso explica por que talvez eu me identifique com aquelas características que são tradicionalmente colocadas para o signo de Gêmeos, por exemplo. Que é essa curiosidade, né? Essa energia intelectual, tudo isso, né? A Carol está dizendo aqui que ela tem o Sol em Rohini e fica claro como essas questões desse nakshatra se manifestam. Exatamente isso que eu estou falando em relação a problemas com as mulheres, conflito com as mulheres, né, Carol? Acredito que você esteja falando sobre isso, né? Dificuldade muitas vezes em se relacionar com outras mulheres por conta disso. Às vezes você nem está vendo aquelas qualidades, mas as outras estão vendo e elas têm um problema com você, né? Então, por exemplo, né, estava voltando a falar de Mrigashira. Mrigashira ela é representada por uma cabeça de um veado. E o veado é um animalzinho que está sempre, né, pulando, né? Ele está sempre agitado, ele está sempre, né, por aí. Essa é a mesma energia,
da cabeça desse animalzinho agitado. É uma mente agitada, é uma mente curiosa, é uma mente que não sossega, uma mente inquieta, que quer saber um pouco de tudo, que quer ir, né, de galho em galho, pousando e querendo entender, querendo aprender. Então, imagine agora, né, depois de a gente conversar um pouco sobre os signos, sobre os nakshatras, quem agora vai se sentir à vontade de dizer assim, eu não me identifico com esse signo? Porque a gente começa a entender que tem tanta coisa a se aprofundar que simplesmente a gente percebe que a gente sabe muito pouco. A gente sabe muito pouco sobre a nossa natureza, a gente sabe muito pouco sobre a natureza do outro, a gente busca a simplificação, a gente busca a categorização, e isso não é uma coisa boa para a gente conviver com a gente mesmo, para a gente conviver com o próximo. Então esse aprofundamento, esse simbolismo é essencial para que a gente consiga entender a natureza do nakshatra, que reflete a nossa natureza, e aí a gente consegue efetivamente se aceitar melhor, fazer alguns trabalhos, por exemplo, de meditação, de aquietação da nossa mente, ao saber, por exemplo, como a nossa mente funciona, como o nosso emocional funciona. A gente deixa algumas culpas de lado, a gente deixa alguns julgamentos de lado e a gente acaba trazendo para si e para o outro mais acolhimento. E esse acolhimento gera equilíbrio, gera serenidade. Então, agora, deixa eu ver se vocês têm perguntas. Podem fazer perguntas aí. Eu não vou ficar falando, gente, dos ascendentes, nem dos signos em geral, tá? Deixa eu só falar um pouquinho. A Samantha, ela tá perguntando, né? Os indianos consideram mais a posição da lua, certo? Isso mesmo. Hoje em dia eu falto falar o mapa todo. Aqui é o Rinaldi, taurina no ocidental que vira ariana. É verdade. É exatamente isso. Samantha, você falou que você tem uma dúvida. Não sei qual é a dúvida que você tem. Se você quiser colocar aqui, eu vou ver se eu consigo falar um pouquinho. A Carol tá falando que Carol tá falando que Mrigashira é muito fofo. Mrigashira é muito fofo mesmo. É bonitinho, é um signo lunar bonitinho. Aliás, todos eles têm os seus encantos. Quando a gente começa a estudar os nakshatras, a gente fica tão encantada, né? O nakshatra do Sol vai trazer a essência da nossa alma. Carol, olha, isso é difícil de responder. É difícil de responder. O Sol, ele representa, sim, nossa alma, a nossa essência, o nosso Atma, né? O nakshatra do Sol, ele representa muito do nosso Atma, da nossa essência. Mas ele representa muito também do nosso Pai, tá? Mas, sim, você pode dizer, sim, que existe essa possibilidade, digamos assim, do nakshatra do Sol refletir muito da nossa essência. Mas não é o único, né? Porque quando a gente fala do nakshatra de nascimento, nakshatra da nossa lua, a gente está falando muito mais da nossa essência do que o nakshatra do Sol, tá? O nakshatra do Sol, como eu disse, tem muita relação com a figura do pai. Isso eu ia falar, exatamente isso, Carol. Ela está falando que é um desejo profundo da nossa alma, isso mesmo. O Sol, ele representa um desejo tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que acabou nos trazendo a encarnar.
Todos os planetas representam desejos pendentes nas várias áreas, né? Agora, o Sol, ele traz um desejo mais forte, mais profundo, algo que está muito pendente, né? Então, o nakshatra do Sol, a gente pode dizer sim, que é algo muito, muito importante, muito forte, que a gente, de certa forma, precisa realizar, tá? Aí a Samantha tá falando assim, minha lua está no Rashi de Sagitário. Tem a ver com o nakshatra? Sim, então, a sua lua está em Sagitário. Mas qual é o nakshatra de nascimento? Então, tá dentro de Sagitário, mas Sagitário, como eu expliquei, tem 3 nakshatras alinhados a ele. Então, a gente precisa saber qual dos 3 nakshatras, né? Isso a gente estuda, né? Entendeu, Carol? Sim, a casa em que o Sol estiver representa o desejo profundo. Sim, a casa em que o Sol está representa a qualidade da nossa relação com o nosso pai, representa o nosso caminho, a nossa segurança, o nosso poder pessoal, né? E representa também esse desejo. Em que área da nossa vida que esse desejo se manifesta, né? É fácil, é mais fácil, é mais difícil realizá-lo? Você vai ter obstáculos ou não, né? Existe sim, exatamente. Existe essa situação. Juliana, meu Sol está na casa 6, com Marte e Queto em Aquário. Pois é, o Sol em Aquário, né? Ele não fica muito forte, porque o Sol, ele é aquele astro que traz poder, que traz brilho, poder pessoal, brilho, carisma, né? Aquele aparício, como a gente brinca às vezes, né? O Sol, então, ele tem aquele brilho, aquela segurança, aquela liderança. Em Aquário, ele fica um pouco deficiente desse brilho. Ele privilegia muito mais o coletivo, os outros, do que a si mesmo. Então, ele tira o foco de si mesmo, né? Então, existe essa outra situação, né? Tá junto com Marte, tá junto com Queto. Então, existem aí algumas situações kármicas difíceis, né? Agora, a casa 6, ela tem muita ligação com competitividade, ela tem ligação com obstáculos, ela tem ligação com a saúde, com a cura, né? O Sol no Navamsha, ele vai falar sobre esse desejo. O Sol no Navamsha tem mais relação com, primeiro, a qualidade do seu Sol, né? Se ele está forte ou não. E tem relação também com o cônjuge, né? Você procurar saber, por exemplo, qual é a natureza do cônjuge que está programado para você, caso isso esteja no seu caminho, né? A posição e o nakshatra. Aí eu não entendi o que você quis dizer, Carol. Não entendi. Posição e o nakshatra, como assim? Então, o Sol no Navamsha, o que é Navamsha? Aí a gente já começa a entrar em outros conceitos, né? Navamsha, ele representa uma... Como é que eu vou dizer? Um mapinha auxiliar do nosso mapa natal, né? O nosso mapa natal, ele é chamado de Hirashi. Mas a gente precisa entender um outro mapinha, que é uma mapinha auxiliar, que vai mostrar pra gente, dentre outras coisas, a qualidade desses planetas, como é que esses planetas estão no nosso mapa, né? Respondi, Carol? Então tá bom. Aí tem aqui a Lari, não sei se é assim que fala o seu nome. Meu Sol está na casa 9. Olha que espetáculo. Um Sol de casa 9 é maravilhoso. Um Sol de casa 9 é um Sol filosófico, é um Sol espiritual, né? É um Sol que gosta de aprender, como gosta de ensinar.
A parte da missão dele de vida é justamente ensinar, é justamente se espiritualizar. Viajar também tem relação com isso, né? Então, casa 9 é maravilhosa, tá? Então, pessoal, Samantha, a Sol tá na casa 11. Isso é bom, Samantha. Sabe para quê? Para os amigos. E é bom também para o dinheiro, tá? Traz prosperidade. Isso é muito legal. Claro que vai depender do signo, vai depender do ascendente, vai depender do Navamsha, desculpa, do regente do ascendente, tudo isso, né? Isso, exatamente, Carol. Sol na casa 9, na casa 5 são muito bons, exatamente, né? Então, vocês, ao sair dessa live, eu tenho certeza que vocês vão sair muito mais confusos do que quando entraram. Era essa a intenção. Era bagunçar um pouquinho. Por quê? Para tirar a gente da zona de conforto e para tirar a gente dessa necessidade de colocar tudo em caixinhas. A gente está falando de uma ciência que traz um conhecimento muito profundo da natureza humana, né? Um conhecimento muito, muito profundo do que a nossa existência representa, do que o nosso propósito representa, do que a gente precisa entender dentro de nós mesmos, para que a gente consiga se aceitar como é, para que a gente entenda o quanto que a gente pode mudar, no que a gente pode e deve mudar, no que a gente ainda precisa se desenvolver, no que a gente está dominando. Então, todas essas situações são situações que nos fazem nos aprofundar. E esse aprofundamento traz muito esse equilíbrio. Esse equilíbrio que todo mundo busca. Mas a gente busca e a gente não quer ter trabalho. A gente quer tudo de mão beijada. A gente quer que alguém chegue e fale pra gente, olhe, faça isso, você é aquilo, né? Uma pessoa que diga que caminho você tem que seguir. Nenhum de nós... Oi, Camila, obrigada. Nenhum de nós pode falar para o outro o caminho que o outro deve seguir. Isso não existe. Esse caminho a gente tem que saber, a gente tem que perseguir. Porque se o outro falar com a gente às vezes vai tentar encaixar uma decisão, uma retomada de caminho que não é exatamente aquilo que ecoa no nosso coração. E aí a gente desequilibra. Quando a gente olha para dentro, quando a gente sente o nosso caminho, tudo fica muito mais fácil. Tudo encaixa, tudo integra. Então eu falei mais cedo, né, sobre essa necessidade de integração. Integração do corpo, da mente, do espírito, do material, do emocional, do espiritual, né? E por aí vai. É integrar, é se aceitar, é se compreender. É parar de rotular, parar de separar essas caixinhas e colocar tudo numa caixa grande. Olhar de cima. E aí a gente consegue atingir essa serenidade, esse equilíbrio, né? Então, nada de ficar falando eu sou isso, eu sou aquilo. É claro que socialmente a gente vai continuar falando, né? Mas a gente... Obrigada, Carol. A gente, naturalmente, a gente vai entendendo o quão mais profundo a gente é do que meramente um signo. Então, hoje, eu falar, eu sou taurina, gente, me limita tanto
que eu não consigo mais. Até porque eu não sou o taurino, eu sou tanta coisa, né? E essa a energia que a gente precisa ter, entende? A energia de integração, né? Essa energia de ampliação do nosso conhecimento, da nossa autoanálise, tá? Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Foi uma live assim meio que de surpresa, meio improvisada, porque eu achava necessário, quando eu comecei a receber alguns questionamentos a respeito de signo, a respeito de ascendente, a respeito de lua, eu achava importante que vocês entendessem essa necessidade de aprofundar e de integrar, tá bom? Gente, foi um prazer. Samantha, obrigada. Você tá sempre aqui, né? Lohana também, Carol também, Camila quando pode sim, Aline, nossa, muita gente legal aqui. Cristiane, que outro dia falou comigo, né? E a Manu, que beleza! Tudo são flores, sol de casa 9, beleza, muito legal. Mas então, gente, era isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Vocês podem fazer os comentários depois. Se vocês gostaram dessa live, compartilhem, né, com as pessoas que de repente têm essa necessidade de ficar rotulando todo mundo. Vamos educar as pessoas, educar para o bem delas, não é para o meu, né? Educar para o bem delas, para que elas consigam sair dessa caixinha, para que elas consigam ampliar um pouquinho, sair desse preconceito de ficar dizendo, fulaninha é ariana, e fulaninho tem um temperamento difícil, fulaninho é escorpião, não sei o que, fulaninho sagitário é ótimo, fulaninho não sei o que, gente, a gente é tudo, tá bom? A gente é um conjunto de tudo, e cada um de nós é um conjunto tão único, nós somos muito semelhantes entre nós, mas nós somos ao mesmo tempo muito únicos, né? E é isso que a gente tem que valorizar, é isso que a gente tem que comemorar e agradecer, tá bom? Então, obrigada pela presença, boa noite para vocês, e se tiverem comentários, se tiverem perguntas, podem fazer que eu vou responder a todo mundo, tá bom? Um grande beijo para vocês, tudo de bom.